Olá, uma boa tarde a todos. Eu sou o professor Wagner Pimentel, do Cefet RJ, né, da disciplina de Cálculo Numérico, e nessa aula nós iremos tratar da aplicação do método de Gauss na resolução de dois sistemas lineares, né, apresentando eh, todas as particularidades da aplicação desse método na resolução de sistemas lineares. Bom, nessa aula, nesse vídeo, nós trataremos inicialmente da noção de modelagem de sistemas lineares, né, de uma forma bem informativa, né, e posteriormente trataremos da aplicação do método de Gauss na resolução desses sistemas. Suponha que queiramos representar um sistema linear associado ao contexto a seguir. E suponha que nesse contexto, né, é, que a soma das populações de duas cidades seja de 100 mil habitantes e que a população da cidade A seja 3 vezes menor do que a população da cidade B. Bom, então, quais são as questões associadas? Eu quero representar esse contexto, né, de forma quero representar esse contexto através de um modelo matemático, né? Um modelo matemático que representa fielmente esse contexto seria um sistema linear, onde nós conseguimos perceber duas questões diferentes, né? Que a soma das populações das cidades dão 100 mil habitantes, e uma outra questão que é associado ao tamanho dessas cidades, né? Que a cidade A seja 3 vezes menor do que a cidade B. Bom, eu poderia perguntar em cima desse contexto inicial qual o número de habitantes da cidade A. Da mesma forma, qual o número de habitantes da cidade B, e uma outra questão que surge seria qual seria a diferença positiva entre as populações, né? Seria a população da maior cidade menos a população da menor cidade. Bom, em termos de modelagem, né, suponha que x1 modele o número de habitantes da cidade A e que x2 modele o número de habitantes da cidade B. Fica claro, né, observar que x1 mais x2 é igual a 100 mil. Por quê? Porque no enunciado, né, o enunciado diz que a soma das populações, né, dão 100 mil habitantes. Uma outra questão também que nós poderíamos modelar seria em relação à comparação entre o tamanho dessas cidades, ou o número de habitantes de cada cidade. Então a gente sabe que o número de habitantes da cidade B é 3 vezes maior do que o número de habitantes da cidade A. Então que x2 seria igual a 3x1. Dessa maneira a gente pode representar um sistema com duas equações a duas variáveis, a duas incógnitas, onde a primeira equação representa a soma das populações e a segunda equação a comparação entre o tamanho das duas cidades. Bem, nesse outro contexto, suponha que uma pessoa possua 100 moedas pesando 600 gramas e somando um total de R$ 28. Suponha também que as moedas sejam de três tipos diferentes e que essa pessoa possua moeda de 10, de 20 e de 50 centavos, e que as mesmas pesam, respectivamente, 3 gramas, 5 gramas e 9 gramas. Quais seriam as questões associadas a esse contexto? O que eu poderia questionar, né? Quais seriam as perguntas associadas a esse contexto? Primeiro, qual o número de moedas, né, dos três tipos? Moeda de 10, qual o número de moedas de 20 centavos e qual o número de moedas de 50 centavos? Uma questão também que é bem interessante né, seria perguntar qual o valor total em moedas de 20 centavos ou em qualquer um dos tipos de moeda, né? Então, essas três questões iniciais estariam relacionadas à solução do sistema,
E essa quarta questão seria uma questão derivada, né, que associaria apenas a terceira componente da solução do sistema linear. E o sistema linear? Bom, o sistema linear, esse segundo sistema, nós poderíamos modelar x1 como sendo o número de moedas de 10, x2 de 20 e x3 como sendo o número de moedas de 50 centavos. Fica claro, né? Perceber três equações, onde a primeira equação nós temos que um número de moedas de 10, né, que o número total de moedas seja, né, igual a 100, ou seja, o número de moedas de 10 centavos, ou que a pessoa possua 100 moedas, né? Então, totalizando o número dessas moedas, eu tenho 100 moedas, né, em posse dessa pessoa. Relacionando a questão do peso, né, o peso total dessas moedas é de 600 gramas. Então, o número de moedas de 10 centavos vezes 3, porque ela pesa 3 gramas. O número de moedas de 20 vezes 5, mais o número de moedas de 50 vezes 9, perfazem um total de 600 gramas. E também a gente poderia associar em relação ao valor, né? Por simplicidade, para a gente tornar esse sistema mais simples, nós poderíamos multiplicar a terceira linha por 10 e aí nós teríamos um sistema linear, né, com componentes, né, ou com coeficientes das equações inteiros, né, e um sistema de simples solução, né, aplicando o método de Gauss. Bem, agora que nós acabamos de modelar os dois sistemas lineares, nós iremos aplicar o método de eliminação de Gauss com pivoteamento ou pivoteamento parcial na solução desses sistemas, né? Cabe observar que o método de Gauss ele é um método que ele busca transformar um sistema linear inicial em um sistema final que seja triangular superior e que esse sistema final, né, como ele é triangular superior, é um sistema de fácil solução, de simples solução, através de um processo, né, bem definido de retrosubstituição de variáveis, onde as componentes, né, da solução do sistema são facilmente determináveis. Bom, considere o primeiro sistema linear, que é um sistema linear 2x2 que envolve, né, o contexto, né, associado às cidades, né, que duas cidades somadas têm 100 mil habitantes e que a cidade A é 3 vezes menor do que a cidade B, e o que a gente busca responder é qual o número de habitantes da cidade A e qual o número de habitantes da cidade B. Então a gente quer encontrar a solução desse sistema linear, ok? Via aplicação do método de Gauss. Bom, o método de Gauss com pivoteamento parcial ele parte da matriz aumentada do sistema. O que é a matriz aumentada de um sistema linear? É uma matriz que envolve tanto a matriz de coeficiente do sistema linear quanto o vetor de termos independentes do sistema. Então, se nós voltarmos para esse sistema linear, nós conseguimos identificar uma matriz que seja 2x2, composta, né, de 4, né, coeficientes, o elemento A21, perdão, o elemento A11, o elemento A12, o elemento A21 e o elemento A22. E da mesma forma a gente identifica um vetor coluna, né, que é um vetor 2 por 1, com dois termos independentes. Bom, então a gente parte dessa matriz aumentada, né, que envolve a matriz aumentada do sistema, né, que envolva a matriz de coeficiente e o termo independente. É fundamental que o termo independente também sofra as operações, né, sobre linhas, né, via o método de Gauss, né. Bom, o primeiro passo do método de Gauss é a gente escolher como pivô o maior elemento em módulo da primeira coluna, né? O objetivo do método de Gauss é a gente anular o coeficiente
associado a x1 na segunda linha, né? De modo a transformar um sistema inicial em um sistema final que seja triangular superior, né? Onde essa componente, né, esse coeficiente será um coeficiente nulo, isolando ou eliminando a componente x1 da segunda equação, e nós teríamos apenas a segunda equação em x2, ok? Bom, nós escolhemos como pivô o maior elemento e módulo da coluna, da primeira coluna, né? Ou seja, nós queremos anular todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Aqui nesse caso só tem um elemento. Então nós vamos escolher como pivô o maior elemento e módulo, né, dos elementos que pertencem à primeira coluna, né? Então o maior imódulo, né, entre 1 e 3 é o próprio 3. Então nós escolhemos como um pivô o A21. Para o A21 participar como um pivô, nós deveremos trocar a segunda linha com a primeira linha, vice-versa, a primeira linha com a segunda. Bom, fazendo isso, nós teremos uma matriz aumentada equivalente, ou um sistema linear equivalente, onde eu só troquei duas linhas. A troca de linhas não afeta a solução final do sistema. Dessa maneira, nós podemos determinar agora um multiplicador de Gauss, né? O multiplicador de Gauss ele vai ser fundamental para que nós possamos determinar qual é a operação elementar sobre a linha 2, né? Que permitirá anular o elemento A21, né? Bom, o multiplicador, né, de Gauss, o M21, ele associa sempre o elemento A21 com o elemento A11. Da mesma forma, né, se houvesse mais uma linha, o elemento M31 associaria o coeficiente da matriz, né, de coeficiente, o coeficiente A31 com o A11. Então, em linhas gerais, o elemento MJI ele vai ser sempre dado por AJI dividido por AI. Outra questão também que é bem sensível é que esses multiplicadores, né, utilizando a estratégia de pivoteamento parcial, né, que permitiu a troca dessas linhas, faz com que esses multiplicadores e módulos sejam sempre menores do que 1. Tá? Eles sempre serão positivos, porque a gente está considerando ele módulo, ele vai ser sempre menor do que 1. Essa é uma caracterização desses multiplicadores. Bom, a operação elementar sobre a linha que nós vamos efetuar, né, vai associar L2 com L1. L2 vai receber sempre L2 menos o multiplicador, né, correspondente vezes a linha pivô. Bom, em linhas gerais, uma linha J vai receber sempre a linha J menos o multiplicador JI vezes a linha I. Tá? E isso faz parte do método de Gauss, né? Nas notas de aula você pode precisar, né, essa operação elementar sobre linhas, né? Bom, efetuando essa operação, né, nós temos uma nova matriz aumentada, né, onde essa segunda linha ela foi alterada, né, onde essa segunda linha ela só representa, né, a segunda componente da solução do sistema. Bom, se nós representarmos, né, voltarmos a representar essa matriz aumentada numa notação sistêmica, nós temos que esse sistema linear, né, que é triangular superior,
onde a matriz de coeficiente é triangular superior, é uma matriz 2 por 2, né? Ela só, né, representa na segunda linha a segunda componente, né, da solução do sistema. Bom, é fácil mostrar que o x2 vai ser 100.000 dividido por 4 terços, né? Ou seja, 300.000 dividido por 4. Então nós temos que x2 vale 75.000. Substituindo 75.000 na primeira equação, nós temos que 3 vezes x1 menos 75.000 é igual a zero. Passando menos 75.000 para o lado direito da igualdade, nós temos que 3x1 é igual a 75.000 e que x1 é 75.000 dividido por 3. Bom, então nós conseguimos identificar que o tamanho da população da cidade A é 3 vezes menor do que o tamanho da população da cidade B, né? Aqui é representado a cidade A por o número de habitantes de A por x1, o número de habitantes de B por x2. E que mais? E que se a gente somar, né, e que somarmos as duas populações, nós temos um total de 100.000 habitantes. Gostaram? Né? Então essa foi a, né, aplicação do método de Gauss em um sistema bem elementar, né, um sistema 2x2, né? E nós podemos responder agora as questões associadas. Qual o número de habitantes de A? 25.000. Qual o número de habitantes da cidade B? 75.000. Qual a diferença positiva entre as duas populações? Nós poderíamos responder facilmente que é 50.000 habitantes. Ok? Bom, na sequência, agora nós vamos aplicar um método de eliminação de Gauss com pivoteamento para resolver esse sistema 3x3, né? Então, novamente, nós estamos interessados em transformar esse sistema linear em um sistema equivalente que seja triangular superior, né? Qual é a nossa tarefa? É anular a componente x1 na segunda equação, ou eliminar, né, a componente x1 na segunda equação. Para que nós eliminemos, né, a componente x1 na segunda equação, essa componente tem que ser nula. Okay? Bom, da mesma maneira, a gente tenta eliminar também, o método ele faz com que nós eliminemos as componentes x1 e x2 na terceira equação. E aí você tem um sistema triangular, que ele é superior, e eu determino x3, substituo x3 em cima, determino x2, substituo x2 e x3 na primeira equação e determino x1. E aí eu respondo cada uma das questões associadas a esse contexto. Bom, então considere a matriz aumentada, né, do sistema linear, e o nosso objetivo é transformar essa parte aqui, né, ou anular, né, a componente A21, A31 e A32. Bom, para isso eu preciso determinar os multiplicadores, né, de Gauss, né? Bom, então primeiro passo do método de Gauss é a gente anular todos os elementos que estão na primeira coluna abaixo da diagonal principal. Então o intuito é anular A21 e A31. Bom, para isso nós escolhemos como pivô o maior módulo dos elementos que pertencem à primeira coluna, né? O maior módulo é entre A21 ou A1, A21 e A31. Então o maior módulo é 3. Então eu vou trocar a linha 1 com a linha 2, né? O maior módulo é A21, então eu vou trocar a linha 2 com a linha 1. Se o maior módulo estivesse aqui na terceira linha, eu trocaria a linha 1 com a linha 3. E assim por diante. Bom, trocando já a linha 1 com a linha 2 com a linha 1, veja que eu troco o termo independente também. O 600 subiu e o 100 desceu. Tá?
E eu vou determinar agora os multiplicadores de Gauss. O M21 vai ser A21 sobre A1 e o M31 A31 sobre A11. Então eu tenho 1/3 e 1/3. Né? Os dois multiplicadores são 1/3. E a operação elementar sobre a linha a gente pode fazer de olhos fechados, onde LJ vai receber LJ menos o multiplicador vezes a linha pivô, ou a linha 1, né? Ou a linha I. Né? Então LJ vai receber LJ menos MJI, né? Considerando J igual a 2, MJI, considerando I igual a 1, que é a linha pivô, a primeira linha, né? Então eu tenho MJI ou M21 vezes a linha I, né? A linha 1. Da mesma maneira, eu faço a operação elementar sobre a terceira linha utilizando o multiplicador M31. Bom, atuando essas duas operações elementares, né, sobre linhas, né, nessa matriz, né, onde cabe frisar, né, que isso não altera a solução final do sistema, nós temos, né, um sistema linear equivalente, uma matriz aumentada equivalente, né, onde a componente x1 foi eliminada da segunda e da terceira equação. Bom, o próximo passo do método de Gauss é utilizar essa matriz aumentada do sistema, né, e baseada nessa matriz aumentada do sistema, eliminar a componente x2 da terceira equação, ou da terceira linha. Né. Bom, então vamos observar o maior em módulo, né, dessa segunda coluna, né, dos elementos que estão abaixo da diagonal principal, inclusive. Né? Então nós iremos comparar agora o módulo de A22 com o módulo de A32. Veja que o 5 não entra nessa comparação, tá? Não comparemos, porque a primeira linha, né, ela não vai ser alterada. Né? A linha que nós escolhemos, né, como a linha pivô, né, no primeiro passo do método de Gauss, ela não vai ser alterada até o final do processo. Bom, da mesma forma, a segunda linha agora, desse segundo passo, ela não vai ser alterada. Né? Nós vamos definir só quem é o pivô, né, baseado nessa comparação. Né? Então, fica fácil ver que o módulo de A22 é maior do que o módulo de A32, porque 2/3 é maior do que 1/3. Então não há necessidade de troca de linhas. Tá? Dessa forma, né, nós vamos determinar apenas o multiplicador, que é o M32. Né? Fica fácil, né, imaginar quem seria esse M32. Quem vai ser o M32 então? Vocês conseguem imaginar? Bom, o M32 ele vai ser dado por A32 dividido por A22. Né? Bom, então o M32 vai ser o A32 dividido por A22. Então, dividindo isso por isso, eu tenho 1 dividido por menos 2, né? Ou 1/3 dividido por menos 2/3, que eu tenho menos meio. Então a operação elementar da álgebra, a operação elementar sobre essa terceira linha do sistema linear vai ser que L3 vai receber L3 menos, faz parte da regra, desculpe aqui, vou voltar, L3 vai receber L3 menos o multiplicador M32, que é menos meio, vezes L2. Né? Eu teria uma operação equivalente que seria, né, derivada dessa. L3 vai receber L3 mais meio de L2. É importante, né, que nós determinemos esses multiplicadores, né, porque eles serão fundamentais, né, para o entendimento de outros temas, né, associados ao nosso curso. Tá? Bom, aplicando essa operação elementar, né, sobre essa terceira linha, nós temos aqui a matriz final, a matriz aumentada final,
onde a matriz de coeficiente é uma matriz triangular superior, né? Representando na forma de sistema, essa matriz aumentada, nós temos esse sistema linear, onde na terceira linha facilmente a gente consegue observar que x3 vale 30. Substituindo x3 na segunda equação, facilmente você mostra que x2 vale 60 e que x1, baseado na substituição de x2 e x3 na primeira equação, vale 10. Bom, então eu consigo responder as questões. Quantas moedas, né, de 10 centavos, né, é, haviam, né, em posse da pessoa, né, representada no contexto, né, modelado por esse sistema linear? 10 moedas de 10 centavos, assim como 60 moedas de 20 centavos, assim como 30 moedas de 50 centavos. Uma outra questão que também, uma outra pergunta que também que foi formulada: qual o valor total em moedas de 50 centavos? Se eu tenho 30 moedas de 50 centavos, o valor total, a resposta dessa questão seria 15 reais. Bom, então vejam, 15 reais, eu teria 15 reais em moeda de 50 centavos, eu teria 60 moedas de 20 centavos, né? Eu teria 12 reais em moedas de 20 centavos. Veja, 15 com 12 perfazem um total de 27. Mais 10 moedas de 10 centavos, eu tenho R$ 1. Então, totalizando, né, o valor total em moedas, né, que essa pessoa tem é de R$ 28. Ok? Gostaram? Né? Então, nessa aula, nesse vídeo, né, nós mostramos uma aplicação do método de eliminação de Gauss para resolver dois sistemas lineares, né? E iniciamos essa apresentação tratando duas questões que estão associadas, né, a esse contexto, né, mas que normalmente não é tratado ou não é trabalhado nessa disciplina de cálculo numérico, que seria a questão de modelagem, né? Então isso aqui é um plus para vocês, né, parte de modelagem, né, para que vocês levem para a vida acadêmica de vocês, ok? Agradeço, uma boa tarde a todos.